a todos. Boa noite. Advogados, vereadores, secretariado presente, que uma casa cheia e continua assim. Vamos começar com o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ô presidente, antes de começar a reunião, pedi um minuto de silêncio, a gente vai da mãe do servidor, a Valéria, que faleceu. Um minuto de silêncio, por favor. Assim está aberta a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Boa noite a todos. Hoje vamos iniciar com o ofício número 0/2026 de prestação de conta do exercício do Executivo de 2024-2025, que está em tramitação. Leitura da indicações. Indicação 06/2026, de lado do vereador vice-presidente Pablo da Silva Santos. Indicação 07/2026, também de lado do vereador Pablo. Indicação 08/2026, também de lado do vereador Pablo da Silva Santos. Projetos em tramitação. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, prestação de contas do exercício 2024 e 2025. Projeto de resolução número 001/2026. Aprova as prestadas pelos chefes executivos municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Projeto de lei número 003/2026, que converte em lei a resolução legislativa 016/2018, que autoriza a concessão de cesta básica aos servidores públicos do Poder Legislativo e das outras providências. Também temos a leitura da ata da reunião da Comissão Especial de Fiscalização do Abastecimento de Água, de apreciação do relatório final. Você pode ler, calma. Comissão Especial de Fiscalização do Abastecimento de Água. Ata da reunião da Comissão Especial de Fiscalização do Abastecimento de Água, apreciação do relatório final. Aos 10 dias do mês de abril do ano de 2026, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, Estado de Minas Gerais, situada na Rua do Progresso, número 214, bairro Centro, São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, reuniram-se os membros da Comissão Especial Temporária de Fiscalização do Abastecimento de Água do município, instituído nos termos do artigo 54 e seguintes do regimento interno dessa Casa Legislativa, composto pela vereadora Valquíria Maria Veloso, presidente, pelo vereador Jucimar Jesus Ferreira, vice-presidente, e pelo vereador Cláudio Rosário Rodrigues, relator, com a finalidade de apreciação, discussão e deliberação acerca do relatório final elaborado no âmbito dos trabalhos investigativos instaurados por esta comissão. Aberta a reunião pelo presidente, foram realizados os cumprimentos iniciais e registrado em ata a presença dos membros da comissão, bem como dos demais participantes eventualmente presentes. Em seguida, a presidente destacou a importância dos trabalhos envolvidos pela comissão, ressaltando que sua constituição decorreu de reiteradas reclamações da população acerca da qualidade da água fornecida no município, especialmente no que se refere à coloração, odor, sabor e regularidade do abastecimento. Na sequência, passou-se a leitura e análise detalhada do relatório final da Comissão Especial, o qual consolida todos os atos praticados desde a sua instituição, incluindo o envio de ofícios a órgãos públicos
e a concessionária responsável pelo abastecimento, a coleta de informações junto à Secretaria Municipal de Saúde, a realização de entrevistas com moradores em diversos bairros do município, bem como inspeções realizadas na estação de tratamento de água e demais pontos da rede de distribuição. Durante a apreciação do relatório, estou amplamente evidenciado que a comissão percorreu diversos bairros, tais como Bom Jesus, Vila Luísa, Moinho, Pequizeiro, Centro, Joviano Leão, Caixa d'Água, Buraco da Cana, Olaria e Lobeira, oportunidade em que foram colhidos relatos diretos da população. Tais relatos, em sua maioria, indicaram insatisfação com a qualidade da água, sendo descrita como escura, barrenta, gordurosa e, em determinadas situações, com odor e gosto desagradáveis, especialmente em períodos chuvosos ou de maior demanda no município. Foi consignado ainda que a população relatou irregularidades quanto à frequência de abastecimento, destacando a ocorrência de interrupções no fornecimento em períodos festivos e épocas de maior fluxo de pessoas, além de problemas relacionados às fossas sépticas e ao sistema de esgotamento sanitário. Prosseguindo, a comissão destacou que também foram colhidas informações técnicas junto à concessionária responsável, sendo esclarecido o funcionamento do sistema de captação, tratamento e distribuição de água, incluindo o processo de floculação, decantação, filtração, coloração e controle de qualidade, com análises periódicas realizadas ao longo do dia. No tocante a análises laboratoriais, foi consignado que a comissão considerou tanto os exames realizados pelo laboratório contratado quanto os relatórios oficiais do Ministério de Vigilância Sanitária, abrangendo diversos pontos de coleta do município. Diante desse contexto, a comissão ponderou que há uma aparente divergência entre os resultados técnicos laboratoriais e a percepção da população, o que pode indicar problema na rede de distribuição, reservatórios domiciliares, intermitência do sistema ou fatores externos que impactam diretamente a qualidade da água que chega ao consumidor final. Após a discussão entre os membros, foi destacado que o relatório final reflete de forma fidedigna todos os elementos colhidos durante a investigação, sendo um documento técnico, objetivo e fundamentado, apto a subsidiar providências por parte do Poder Legislativo e demais órgãos competentes. Submetida à deliberação, os membros da comissão, de forma unânime, manifestaram-se pela aprovação integral do relatório final, reconhecendo a legalidade dos procedimentos adotados, a consistência das informações apresentadas e a relevância das conclusões alcançadas. Deliberaram ainda que o referido relatório, juntamente com a presente ato, seja encaminhado à mesa diretora da Câmara Municipal para as providências cabíveis, inclusive remessa aos órgãos de controle, ao Ministério Público e à concessionária responsável para a adoção de medidas corretivas e fiscalizatórias. Ficou igualmente deliberado que a presente ato deverá ser lida em plenário na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, garantindo a publicidade e transparência dos atos praticados por essa comissão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ato, que após lida e aprovada, segue assinada pelos membros da comissão. São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, 10 de abril de 2026. Assinado por Valquíria Maria Veloso, presidente, Jucimar de Jesus Ferreira, vice-presidente, e Cláudio do Rosário Rodrigues, relator. Boa noite, gente. Só fazer um comentário aqui, tá, Gilmar? O relatório final, ele é muito grande para ler aqui no plenário. Então, a gente vai deixar aqui na Câmara, quem tiver interesse, é só procurar que vai estar arquivado aqui. Tá bom? Muito obrigada. Só para seguir os padrões da Casa Legislativa, a chamada não foi feita no início, vai ser feita agora. Avenício da Paixão Diego. Presidente. Cláudio do Rosário Rodrigues. Presente. Jair Alves da Silva Filho. Presidente. Isimar Jesus Pereira. Presente. Valquíria Maria Veloso. Presente. João Pedro Soares, o presente. Pablo Leite da Silva Santos. Presente. Gilmar Rodrigo Vieira. Agora são as indicações. Indicação 06-2026, indicação 07-2026, indicação 08-2026, que é de lado do vereador Pablo Leite da Silva Santos. As três. Aproveitar, né, que hoje temos aí a presença de novo do Executivo, né, muito bom. A gente está fazendo indicação aqui, a 076, para a comunidade do Bonfim.
sobre o serviço de lixo. A gente pede que possa disponibilizar o caminhão para estar indo pelo menos uma vez por semana. É um dos moradores que já vem pedindo, a gente está fazendo esse pedido. E aí, eu estava lá esse final de semana e mais uma vez, aí eu falei, vamos aproveitar e fazer esse pedido lá para o executivo. Porque às vezes, acho que estava passando uma vez no mês, né? E aí, acho que o último mês não passou, alguma coisa desse tipo. E aí eles pedindo para que pudesse passar mais constante. O 07 é que o Poder Executivo, né, determine a manutenção do guarda-corpo da ponte lá do Alecrim. Também é outra indicação que há muito tempo, desde o ano passado, vinha pedindo para fazer e acabou que a gente foi passando outras coisas na frente, foi deixando, né? Mas a gente faz esse pedido também lá para a comunidade. O 08, que a comunidade também do Alecrim, né, pede a revitalização da quadra poliesportiva. Também tem muito tempo que eles estão reclamando da estrutura da quadra que está sendo tá danificada, né? O jogo já, o piso já, a parte também de pintura, que pudesse dar uma olhada lá para eles. E é só presidente. Certo? Agora o projeto de lei número 003/2026, que compete em lei a resolução legislativa 016/2018, que autoriza a concessão de cesta básica aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal das suas providências. Parecer jurídico? Paulo? Na verdade, trata-se de uma mera conversão de uma resolução em lei. Essa resolução de 2016, então, a cesta básica foi regulamentada aqui no âmbito legislativo em 2016 e vem sendo prestada desde então. O que acontece? Por que a necessidade de conversão? Depois da decisão do ministro Flávio Dino, que envolveu não só as emendas parlamentares, sejam elas do Legislativo Municipal, Estadual e Federal, sobre a rastreabilidade dessas emendas, na aplicação desses recursos, aquelas emendas, diante daquelas emendas PIX, né, que nós vimos muito acontecer, e sem rastreabilidade. Então, se deu uma decisão no sentido de rastrear essas emendas e também no sentido de que nenhum benefício seja pago que não seja por lei. Então, aí, não só a cesta básica, como diário de viagem, como reembolso, enfim, qualquer verba paga a servidor público deve ser por meio de lei. Lei em sentido estrito, né? Ou seja, a lei aprovada no plenário, sancionada pelo prefeito ou aprovada aqui pela mesa diretora. Então, com isso, essa lei ela está simplesmente convertendo em lei. E sendo uma despesa continuada que já vem, então ela dispensa também impacto, tendo em vista que esse impacto já vem sendo suportado pela casa já há alguns anos. Nós estamos falando aí de 10 anos. Então, basicamente, é só a conversão, é só transformar o que nós já tínhamos em lei somente para atender a decisão do ministro Flávio Dino. E assim como acontece aqui no Legislativo, também lá no Executivo, caso tenha algum benefício pago lá por meio de decreto, regulamentado por meio de decreto, e não tenha sido objeto de lei específica, é necessária essa conversão. Então, basicamente, é isso. Nós, aqui, neste caso específico, obviamente que a iniciativa da lei é da mesa diretora, que visa regulamentar uma posição que é administrativa interna. Então, não há vista de iniciativa. Como eu disse, o impacto dispensado, tendo em vista que é um gasto que já vem sendo feito, é só uma conversão. Não se está criando
nada nós estamos nem criando, nem implementando, nem acrescendo ao que já havia sido pago desde 2016. Agora a gente vai passar pelas comissões. Comissão de Justiça e Redação. Pablo, Apto à discussão. João Pedro, eu concordo, está apto à discussão e votação. Comissão de Administração Pública, Valquíria. Apto à discussão e votação. Desculpa. Comissão de Finanças Públicas, Valquíria. Jair. Sim, presidente. Apto à discussão e votação. Jucimar. Sim, tá. Comissão de Administração Pública, Jair. Sim, presidente. Está apto. Avenício. Sim, está apto à discussão e votação. Cláudio. Sim, projeto está apto à discussão. Pode colocar em discussão e votação, presidente. Então, assim, gente, quando vai em discussão, vereador Jucimar, Certo, presidente? vereador Jair, Sim, presidente. Isso é direito, né? Só para deixar resguardado que todos eles têm um direito, né? Para não ter problemas futuros, já está prevenindo agora. Né? vereador Vinícius, Sim. vereador Valquíria. Presidente, o projeto, né, que o doutor falou, é simplesmente passando de resolução para o projeto de lei, com seguindo as normalidades, o projeto está errado. Correto. Apto à votação. Apto à votação. Então, assim, o projeto vai em votação, vereador Jucimar, Sim, presidente. vereador Jair, Sim, presidente. vereador Vinícius, Sim, presidente. vereador Valquíria, Sim, presidente. vereador Cláudio, Sim, presidente. vereador Pablo, Sim, presidente. vereador João Pedro. Sim, presidente. Então, assim, o projeto é aprovado por unidades presentes. De acordo com a pauta, só o fim. Ô, presidente, aproveitar aqui, eu queria contar com o apoio de todos os colegas, né, dessa casa, que tem um cidadão aqui, né, que ele está aposentando na Polícia Militar, que é o NEM, e eu queria contar com o apoio de todos vocês, ele está fazendo um título para ele, né, cidadão honorário, que foi 18 anos prestado serviço aqui na cidade. Eu falo que muita gente gosta, outros que não gostam, mas pela maioria, eu tenho certeza que é de grande valia, né, que é para ele, para o sargento Rogério, viu, presidente? Então é para ele, para o sargento Rogério, tá? Eu quero que você consiga aqui para mim, para na próxima reunião, a gente já está voltando aí, está marcando essa homenagem para ele, pelo serviço prestado aqui na comunidade, conto com o apoio de todos vocês. Sim, senhor. Positivo. Posso dar Pode ser só uma uma palavrinha, presidente? A gente, a respeito, né, da comissão, onde foi lido a ata, então a comissão tem algumas páginas onde consta, né, nas visitas que a gente fez, onde está constando aqui a análise diária que foi feita pela Câmara, e ao final a gente fez uma conclusão pequena, entendeu? E também a gente relata aqui algumas falhas detectadas, né, tanto nessas visitas às casas, como visita à estação de tratamento e reservatório. A gente fez também algumas recomendações, né, a Copanor. E aí, ao final aprovado isso aqui, ele vai ser enviado uma cópia tanto à Prefeitura, como à Copanor, como ao Ministério Público, como à Secretaria de Saúde, né? E aí eu vou ler só o finalzinho aqui, onde a gente fez uma conclusão pequena. Eu vou ler rapidinho aqui. Conclusão. Com base nas visitas realizadas e nos relatos da população e informações coletadas, foi possível avaliar a situação do abastecimento de água no município de São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais. De acordo com os dados do IBGE, a população urbana no município era de 1.954 moradores no censo de 2010, período próximo a 2008, quando foi feito o contrato com a Copanor. Atualmente, está em torno de 2.026 moradores, segundo o censo de 2022. Esses números mostram que a população urbana praticamente não sofreu aumento significativo ao longo dos anos, indicando que a demanda por água permanece relativamente estável.
Durante a análise foi informado pelo funcionário da Copanor que a captação de água ocorre com vazão aproximada de 6,28 litros por segundo. Volume que, em termos teóricos, seria suficiente para atender a população urbana do município. Mesmo assim, moradores relatam problemas frequentes, como alteração na qualidade da água, água turva em períodos de chuva e interrupções do abastecimento, além de análise laboratorial que apontou água imprópria para o consumo, em pontos analisados. Então, essa análise dessa água feita pela Copanor, ela está junto com esse relatório. A gente tem algumas análises também aqui que foi encaminhada pela Secretaria de Saúde, né? Que alguns casos também ela cita insatisfatória, né? Inclusive teve um agora recente também, que chegou até a Câmara também, ela consta também, né? Duas insatisfações. Diante desse cenário, entende-se que os problemas observados não parecem estar relacionados ao aumento da demanda por água, mas podem estar associados à necessidade de manutenção mais frequente do sistema, melhorias na infraestrutura e investimento contínuos na rede de abastecimento. Garantir água de qualidade e regularidade no fornecimento é essencial para a saúde e para a qualidade de vida da população de São Gonçalo do Rio Preto. Então, essa foi uma conclusão breve, ressaltando que aqui atrás a gente tem algumas falhas técnicas, onde a gente pôde detectar algumas falhas, e tem algumas recomendações aqui, que a gente recomendou aqui, para adotar uma melhoria na qualidade do abastecimento da água. Então, eu vou falar, né, presidente? Esse relatório vai ser encaminhado a todos os órgãos, acredito que na próxima semana, né, doutor? Sim. Se não for dessa semana, Essa semana é tal, eu não vejo já. já está. Só isso, obrigado, presidente. Alguém quer ter a palavra, falar algo? Alguém? Não, Mariana? Ludmila? Zé, Rayane? Juliana? Bia? Kiesa? Não, obrigado. Vinícius? Não, Presidente, posso falar? Aproveitando o que Cláudio falou, né, e assim, o intuito nosso, aproveitar que né, algumas pessoas do Executivo estão aqui, secretários, e pedir, né, que aproveitando esse relatório que eles fizeram, juntasse o relatório deles junto com os que vocês já mandaram para a Copanor, para a gente formar alguma coisa para estar cobrando mais da Copanor. Porque, exemplo, a gente sabe que o período de chuva tem a questão da água suja do rio, né? Dificulta para estar tratando mesmo a água. Mas, em uma reunião que a gente teve com o Ediclan, a gente comentou com ele sobre poços artesianos, para estar utilizando nessa época, né, Lili? E ele falou que seria possível a Copanor estar fazendo isso. E aí, a gente, né, pede para a gente juntar aqui na Câmara, junto com o Executivo, e fazer esses questionamentos com eles. Outra coisa sobre os funcionários, né? Porque um funcionário, para manter aqui a cidade, não vai dar conta mesmo. E aí ele fala que tem 2, mas não tem 2. A gente sabe que só tem 1. Aí a água está vazando lá no campo, fica não sei quantos dias vazando, porque o cara não vai dar conta mesmo, não. O cara mexe lá embaixo no rio. Aí tem um que não tem carteira de moto nem de carro. Ele tem que subir lá em cima a pé para ele olhar o reservatório se está cheio ou se está vazio. O cara não vai dar conta de fazer isso. Então, algumas observações, eu até conversei com a comissão também, alguns membros da comissão antes, para a gente juntar isso
para formar alguma coisa que surge efeito, pelo menos para dar uma melhora, né? Que a gente sabe que a dificuldade para tirar a Copanor e trazer outra empresa talvez não vai resolver o problema, vai continuar o problema, talvez pode melhorar só um pouco ou piorar, né? Tem toda essa questão, tem a questão do contrato também, mas eu acho que o primeiro passo, né, seria a gente juntar as ideias, né, essas e outras, né, que já tem até na justificativa ali da comissão, para realmente fazer uma pressão oficial, igual eu falei com os meninos, a gente fazer nada de boca, porque a gente fez de boca um tempo atrás com o Mediclano, no dia da audiência aqui, ele falou que não tinha conversado, então não resolve, né? E eu acho que vai dar uma melhora muito boa, né, para o atendimento do abastecimento de água nossa aí. Inclusive tem os poços lá no Lobeira, que você falou, Gê? Que eu não sei se está apto, né, se eles estão tendo vazão de água. Aquele poço faz parte ele foi passado para... Não, eu acho que é da... Não, porque esse poço encerrou o que tinha que dar. Não dá mais água. Posso mais não, Zé? Não, Nenhum dos dois? nenhum dos dois. Pode ser. Gente, nós encerramos, então acho que ali ficou um debate público, né? A questão da água, vereadores e executivo, e população que está aqui. Na verdade, é uma questão muito complicada, muito difícil. A comissão trabalhou assim mesmo, de casa em casa, colhendo depoimento, buscando laboratório para vir para fazer análise. Vieram aqui, a Câmara custeou, veio técnico para poder fazer essa coleta de água, fazer essa análise. Por outro lado, o Executivo também, o Ministério Público, reunião, busca daqui, busca dali, para poder tentar solucionar. Lamentavelmente, o que a gente tem hoje, em termos, na verdade, a água e o esgoto e o lixo, são problemas crônicos de todos os municípios. Quando o município é maior, Copasa, Cari, né, ela tem uma atuação mais efetiva porque, de fato, gera-se mais dinheiro e é uma empresa pública, mas é uma empresa. Então, o grande problema que a gente encontra hoje é o seguinte: se falar que vai propor a rescisão contratual, eles concordam, perfeito, pode ficar com vocês. Na verdade, a Copanor ela foi justamente criada para não perder verba do governo do Estado e para fingir que está fazendo. Lamentavelmente, o que eu estou dizendo, se tem alguém da Copasa que me perdoem a dureza da palavra, mas é isso. Um servidor, para poder cobrir um município desse tamanho, que apesar de pequeno em população, ele tem uma dimensão considerável, não é um bairro, né? É um município. Então, eu acho que essa questão, o grande problema que a gente vem enfrentando, e aí, quando a gente fala vem enfrentando, o executivo, como lá o concedente, os munícipes, que inclusive também aí, né, todos nós somos usuários do serviço. E assim, eu tenho sempre falado, em alguns lugares que eu vou, que o executivo deveria estudar uma possibilidade de trazer de volta, encampar a água, criando SAI, Serviço Autônomo de Esgoto. O que acontece que eu venho percebendo que a Copanor vem fazendo em alguns municípios, aqui não, em alguns municípios, furam poços artesianos, né? Porque tratar a água de poço artesiano é só clorar ou fluoretar. Não tem o tratamento de água, que as águas superficiais tem animais mortos, tem folha, tem lodo, tem matéria de decomposição, e aí ela fica mais difícil. E talvez aí a questão da água gordurosa, da água escura, da água viscosa, justamente a matéria orgânica, né, que vai se decompondo. É o animal que morre lá em cima, lá no alto, lá. Alguém vai lá para ver se morreu? Não, ninguém vai. Morre um cavalo lá em cima, morre um rato, morre um coati. Enfim, animais silvestres vão beber água e muitas vezes eles morrem mesmo, morrem próximos e são carregados para consultar. Então o que acontece? E aí eu falo porque acompanhei a comissão de perto e aquele sofrimento para ver, nós vamos tentar resolver, e também o executivo, e aí a vereadora Valquíria teve o executivo lá e eu mantive o Ministério Público, a vereadora Valquíria voltou a se decepcionar.
ela me confidenciou, Fernando, eu estou desanimada. A palavra que usou foi essa. Eu perguntei, por que, vereador? Porque o promotor deu razão para a Copanor. O promotor não quis entrar, não. E por que não quis entrar? De fato, porque se ele pegar muito pesado, a Copanor fala, vou devolver, e o município vai fazer o quê? Né? Nós não só este município, os municípios não têm esse planejamento para poder encampar essa água hoje e começar a continuar prestando serviço amanhã. Então, assim, eu acho que aí, vereador, a sua sugestão de fazer uma força-tarefa conjunta para poder buscar uma solução, eu acredito, e aí, um estudo de viabilidade, é se há viabilidade dessa água voltar para o município, viabilidade financeira. Por exemplo, uma coisa que o editor deixou muito claro aqui, eu achei bacana, ele falou, olha, a inadimplência no município é quase zero, o povo que paga. Mas é engraçado que o povo paga, mas não recebe. Né? Aonde o povo não paga, e talvez o povo está recebendo. Então, de fato, tem essa discrepância. Eu assumo que o Rio Pretano, ele paga a fatura mensal, mas eu não estou entregando para ele água, ou se estou entregando, estou entregando a qualidade que está. E é absurdo, porque nós vimos os filtros aqui, e aí a comissão teve para poder investigar de fato, que às vezes o editor falou, não, mas eu não sei quando que esse filtro foi retrocado. E nós aqui na Câmara, nós acompanhamos, era mensal, o moço, eu esqueci o nome dele, ele trazia mensal, chegava aqui, o resto ficou com raiva. Não foi? Ele apelou, falou, não, mas não desce nada, não tem resposta. Ele trouxe aqui uns 5 filtros, mais ou menos. Ele veio trazendo, aqui, esse mês, a data marcada lá. Aí, esse mês. E de fato, a gente percebe que a água está realmente insalubre. Só que aí, gente, o problema nós temos, agora a solução é que eu não sei se era tão simples, e aí o vereador deu a sugestão, que eu acho interessante, a comissão tem expertise hoje para poder compor, a Câmara em geral participa, não só como vereador, mas também como usuário de serviço. O que eu acho, e aí uma percepção pessoal, é que pressionar a Copanor não vai chegar a lugar nenhum, na minha opinião, porque eu não vejo eles se movimentando. Eu vejo o Executivo se movimentando para cobrar, eu vejo a Câmara se movimentando para cobrar, eu vejo a população se movimentando para cobrar, mas eles, numa situação confortável, na audiência pública, quem veio, vamos mostrar aqui, aí começa a apresentação. Hoje não é muito educado, né, muito solícito, mas assim, sempre com respostas evasivas. Vamos mostrar o sistema para vocês. Todo mundo já conhece o sistema. Vamos mostrar quanto que arrecada, quanto que gasta, quanto que perde. Perfeito, já mostrou. Agora, solução? Não, solução não tem não. A solução eu não tenho. É essa que foi a realidade. A audiência pública serviu para isso. Aí a população começa a ficar, de certa forma, descrente que nós vamos conseguir mudar isso. Por outro lado, também entendo que o Executivo fica receoso. Peraí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encampar água e vamos fazer o quê com ela? Né? Então, assim, eu acho que é um problema. E aí a comissão, e aí eu vou tomar como exemplo a vereadora Valquíria, fica desacreditada. Peraí, nós estamos fazendo o que aqui? Nós já sabemos o problema e como que nós vamos lidar com isso? Porque nós não tivemos resposta positiva da Copanor, como vocês também não tiveram lá no Ministério Público. E aí a vereadora, de novo, Valquíria como testemunha. Não, o prefeito cobrou lá e tal, e aí que eu fiquei desanimado porque o promotor começou a dar razão para ele. Visivelmente, né, vereador? Visivelmente não vai nisso não. Doutor Fernando, mais exemplo, nós, né, tanto no Legislativo quanto no Executivo, nós temos que tomar uma atitude. Exemplo, igual você está falando, eles podem rescindir o contrato. Para o município é melhor ele rescindir o contrato do que o município rescindir com eles, né? Porque eu acredito que deve ter uma multa. Né? Eu estou falando assim, eu não sei, não olhei no contrato. Só uma parte que eu estava falando, nesse caso específico, o descumprimento ele é tão reiterado que, na minha visão, ele é tão reiterado que você fala assim, olha, eu não quero, mas eles vão falar assim, não, você tem razão, quem vai aplicar a multa é o município. Mas aí eu disse para o senhor, eu acho que isso é uma medida, talvez, se fosse feita depois de um estudo dessa comissão conjunta que está propondo, para saber o que nós vamos fazer com essa área. Por exemplo, eu recebi ela hoje mesmo eu assumo a prestação.
né? Então, ou seja, hoje mesmo eu tenho que dar a solução para aquilo. Porque, por exemplo, se eu recebo a água de volta para manter o diatar, tirei a cabeça e pus no ombro, como dizia o meu velho pai. Então, essa que é a realidade. Eu fico só pensando, e aí aqui eu estou refletindo com os meus botões mesmo, qual que é a solução? É você falar assim, eu tenho que tomar uma solução, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que ter uma solução, mas qual? E aí eu acho que passa por aquilo que o senhor falou, que é a questão de estudar. Vamos estudar, vamos ver o que nós vamos fazer, porque eu acredito, vai entrar administração, vai sair de administração, e eles não vão se mover, está confortável. Continuem pagando, nós vamos recebendo, segundo eles, trabalho no vermelho, que é por compensação que a Copanor ainda está aqui. E essa nova empresa? A privatização, que é o... Não, eu falo aquelas, no que eu ouvi falar, águas do quê, Júlio? Pois é, o que acontece é o seguinte, vereador, aí de novo, passa por esse estudo que o senhor, por essa comissão, que aí é um estudo. Outra empresa vai aceitar, apesar de sermos bons pagadores, o volume financeiro é suficiente. Por exemplo, eu trago uma empresa extremamente eficiente. Ela fala assim, a conta de água passa de 10 para 100. Nós podemos mudar do princípio, eles vão matar nós a beliscão. Porque o povo já reclama da fatura. Então o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo é que eu acho que passa por aquilo que o senhor está propondo, que é estudar e achar uma solução. Eu não acho que é um problema fácil. Não é fácil para a Copanor, não é fácil para a Câmara, não é fácil para o Executivo. Por quê? Porque qualquer passo que você der é um jogo de xadrez. Você pode perder o jogo. Você pode não resolver o problema e criar um problema maior. É essa que é a minha preocupação. Não é aqui, não. Eu lido com vários municípios. Não é aqui, não. Aonde a Copanor está, a Copanor é a prima pobre da Copasa, nós sabemos disso. A Copanor só veio por quê? Porque destinou milhões para o saneamento básico. A Copasa não tinha braços para pegar esse dinheiro para ela. Opa, peraí, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou criar uma prima feia que vai pegar e o dinheiro vai para ela. Foi isso que aconteceu. E vocês podem caminhar em todos os municípios que a Copanor hoje fornece água, extremamente satisfeito com a Copanor. Não, a Copanor não tem estrutura, não tem servidor, não tem, às vezes, tem expertise para isso. Não tem. Não é a Copasa que tem todo um aparato maior, é uma gigante. É uma empresa pequena, seria aquela do fundo de quintal que eu vou colocar aí. Eu fecho os municípios todos, eu não perco a verba e dou uma aparente legalidade para captação, tratamento e distribuição de água. Por este motivo que eu acho que é, e aí a vereadora Valquíria, quando ficou decepcionada, ela voltou lá para o Ministério Público, assim, para que ela pudesse acabar a comissão, ela teria acabado naquele momento. Porque ela falou assim, não, peraí, não tem jeito. Se o promotor que nós estamos achando que vai nos ajudar, que foi onde o prefeito foi, a prefeitura foi, para poder buscar amparo, e ela junto, falou que em outras palavras, não ia entrar, eu gostaria até que ela falasse sobre essa eu não ia... Não foi nem não entrar. Ele deixou mais claro assim para a gente que Rio Preto era um que tinha menos problema dos municípios. Entendeu? Foi isso que ele deixou lá claro para a gente. Rio Preto ainda tinha. A gente chegava até Rio. Mas pois é, mas ele fala, quer dizer, se não procura é porque não está tendo problema. Então os municípios que têm mais problema estão procurando mais. Quando a empresa tinha 4 funcionários, a coisa andava mais. Hoje tem 2. Tem um que faz tudo a pé. O cara não dirige e menos. Não é nem 2. É praticamente um mesmo que um fica assim, sai, vai para aqui para Olhos d'Água, vai para Felício, vai. No dia que aquela água estourou que você está falando no pular, o cara de Felício veio ajudar o rapaz porque ele estava. Não, porque trabalha, hoje tem um, né? São 2, hoje tem um, amanhã é folga. Então cada dia só existe um. Hoje para você ligar uma água, hoje Romildo quer ligar uma água, assim, ó. Eu ligo a água para você tem que pagar uma pessoa para. Eu vou mostrar para abrir a valenda aqui, que eu não tenho como. Você pode atender ela lá, conversa assim, não precisa fazer, cara. Uma só para salvar o ar na rede, mas agora recente. Lá ficou 3 meses sem porta, sem porta, a porta da sala, não tem porta e nem portão. Tem mais crãos que entrar várias vezes olhando na crão. Beleza, olha o que eles fizeram. A porta é de 80. Ele foi lá no quarto, pegou uma porta de 70 para atender e colocou lá, que ainda tá mal. Você pode estar dentro, Será que eles arrumaram a porta lá? O
pegou Vai quebrar. a conta de 80 e tirou a conta do quarto que é 70. Aí montou a conta lá de 70 nos marcos de 80. Aí a gente desce e diz, você pode levar a mão ali, então tudo tá bem. O portão também está quebrado, não tem um. Mas em relação a Copanor e Copasa, a gente vive num certo medo no escuro, por quê? Todo mundo sabe que a intenção do governo é privatizar. E a gente está nessa incerteza hoje. E aí? Vai privatizar? Não vai? Porque até onde eu fiquei sabendo, até final do mês agora, deve abrir edital para vender. Então o que acontece? A Copasa passa. Ele falou que isso é 2%. Ele falou o valor de 5% que a Copasa passa para a Copanor. A gente sabe que a Copanor é empresa público-privada. Lá no contrato fala que ela pode receber verba do governo federal, do governo estadual e do município. Também em relação a quebrar o contrato para a Copanor, nós temos provas hoje suficientes para fazer essa quebra de contrato. Porém, o contrato fala que para fazer uma quebra de contrato você tem que pedir 6 meses antes. Você tem que comunicar a Copanor 6 meses antes. Então, além de tudo isso, a gente vive hoje com medo. E aí, vai privatizar? Não vai? Porque o governo de Minas quer privatizar a todo custo. Então, a gente paga hoje uma taxa considerada mínima da Copanor. E aí, vai privatizar? Não vai ter recurso mais estadual, nem federal, nem ajuda do município. Então, essa privatização vai ficar nas nossas costas. Se a gente paga hoje R$50 de água, nós vamos pagar 100 ou 120, porque com certeza isso vai dobrar. Então, além de tudo isso, né, dessa falta d'água, dessa água de má qualidade, dessa luta toda, a gente hoje vive a insegurança e o medo. Porque a Copanor, quando ela chegou aqui, ó, onde é instalado hoje a estação de tratamento, foi doado. Aí eu não sei se doou, deve ser para o município. E achou doação da cidade toda. Já doou, foi doado, não foi vendido, foi doado pelos donos. Já acharam o reservatório lá em cima pronto, porque todos os dois reservatórios tinham. Já acharam as redes principal todas prontas. Aquele poço lá de baixo foi doado. O poço lá de baixo. Então o que a Copanor entrou? Lá é cedido ou é doado? Foi basicamente nada. Doado. Foi basicamente nada. O estudo de viabilidade do município implantar a água. É um estudo. Tem que ver se há condição, se de fato as taxas que são cobradas, ela paga os serviços, se é. Porque veja bem, vim cá e apresentar uma planilha muito simples, né? Essa planilha reflete a realidade? O que ele falou, doutor, aqui, eu não concordei com ele, não. Sobre o que recarga e o que ele repõe para pagar a despesa. Eu acho que aquilo ali fica mais esquisito. Ele pega assim de 55 a 60 mil, isso? E o dinheiro não cobra despesa. Eu acho a proposta aí do doutor Fernando bem interessante, que é, ainda mais que a Câmara já tem a comissão, de repente, não só a Câmara, mas articular com o Executivo, formar, complementar essa execução, essa comissão, para fazer esse estudo de viabilidade técnica e financeira também. Porque senão fica muito em especulações mesmo. Eu não sei se foi na reunião que a Valquíria foi, mas o Ministério Público já tinha falado para o município que a Copanor já tem multas que somam 400 milhões. E ela não paga, aí vai fazer o quê? Pessoa jurídica não se prende? Como é que nós vamos resolver, não é mesmo? Então, assim, são especulações, e ela é a prima pobre mesmo da Copasa. A Copasa não entra no município pobre, né? As tarifas que são cobradas, eles consideram como tarifas sociais, porque precisam fornecer água mesmo. E, assim, mas muito, o estudo tem que ser feito mesmo, foi um grande passo. Aí, primeiro o relatório já saiu, foram de casa em casa, né, algo mais concreto. E aí é avançar, porque o SAI também, ele não deve ser considerado sem, assim, só em especulações como uma solução. Porque eu morei 40 anos em Sete Lagoas, foi SAI, trabalhei na Caixa Federal, era gerente da parte que tinha as contas do SAI. É o órgão mais rico da cidade, só que foi depenador.
Hoje vocês vão lá em Sete Lagoas, porque a gente tem que fazer esse trabalho de campo. E onde tem o SAI para ver como é que funciona, como é que está. Então, fura os buracos, não recompõe a rua, falta água do mesmo jeito. Então, assim, tem que olhar porque se é também através de um SAI, tem que ter seriedade em tudo, né? Isso é lógico. Mas, assim, será que é a solução também? Agora, quem sabe poços artesianos mesmo, como foi falado, né? Quem sabe o município pensar, Câmara e Executivo, pensar em soluções que vão aplacar um pouco a penúria de quem tem tanta falta de água, como o governo federal, há tempos atrás, forneceu aquelas caixas de 16 mil litros, governo federal, né? A população recebe, quem mais precisa vende, não é assim? Vende. Eu mesma, na minha casa, eu tenho uma de 16 mil litros, que na época eu comprei, porque vai estar vendendo, eu vou comprar. Porque se eu não comprar, o outro vai comprar? Não, eu vou comprar. Eu faço coleta de água de chuva lá, que é espetacular. Com 3 chuvas que não são tão fortes, eu encho 16 mil litros, que é responsável por eu lavar todo o vasilhame quase da pousada. Então, isso é trabalhar com as famílias, vamos fazer coleta de água, vamos arrumar aí, não sei onde, nem sei também se for, mas eu estou falando assim, vamos ver, quem sabe direciona um trabalho conjunto, caixas d'água para essas pessoas. Quem tem uma caixa de 500 litros está aí reclamando falta de água, vai faltar mesmo. Começa a dar o problema, porque 500 litros de água dá, não é? Mas isso tudo é com estudo, que vocês já começaram. Agora, se só mandar um relatório, vai ser arquivado. Né? Se for para o Ministério Público, a sensação que a gente tem é isso mesmo. Se já montou 400 mil, o promotor está lá com os braços cruzados também. Milhões. E além da água, né? A questão econômica também, de certa forma, é triste. A gente sabe que todas as casas é força dele. E o lixo também, como o doutor Fernando bem lembrou aqui, não acham vocês que a gente que está no executivo hoje não tira o sono por causa do lixo, mas vai ficar para as próximas gestões, porque não se resolve rápido. É caríssimo, caríssimo, caríssimo. Tem que mexer, tem estudado, tem olhado as possibilidades, tem conversado. Na hora que vai para resolver, que a gente anima, é a mesma coisa de um balde assim, de água fria, fala assim, você não tem dinheiro para isso. Ah, tem que fazer consórcio. Diamantina não tem. Nenhuma cidade de perto tem. Então, por quê? Porque é fácil, né? Não, é dificílimo. Mas tem que encarar, porque isso vai bater a porta, não demora. Então, eles ainda estão com tolerância. O Ministério do Meio Ambiente tem muita verba lá, tem muito dinheiro lá. Mas tem que ter projeto, tem que encarar, tem que aceitar. E é algo que, assim, para início de conversa tem que ser algo de 3, 4 milhões. Como o município vai assumir isso? E não vai assumir para fazer e estar pronto, não. É assumir para gerir anos e anos. Porque é coleta, né? É tudo, é tratamento, é tudo. É empresa para poder... Os municípios começaram a juntar para fazer um consórcio, uma Na verdade, mas esses consórcios, na verdade, eu estou desde 2009. Sempre começou a fazer umas reuniões, eu fazia a bacia do Paraupeba, a bacia do Jequitinhonha, bacia do Paraúna, e eu distribuí consórcios para todo mundo. Aqui ia ficar com Diamantina, ia juntar todo mundo, Davos ia ficar com o presidente do Michel Gouveia e Paraúna lá embaixo. Então, assim, eu participei efetivamente dessas discussões. Aí morreu, acabou, voltaram novamente, vamos fazer. Mas o que acontece no lixo, e aí nós falamos de lixo, né? É um problema complicado porque, veja bem, um aterro sanitário vai custar na ordem de 3, 4, 5 milhões de reais. Mas tem um detalhe, com 5 emendas eu venho aqui e implanto um aterro sanitário. Ele não vai se sustentar porque custa caro. Vocês imaginam manter uma máquina lá com um servidor para recobrir, você manter lá um galpão de triagem de compostagem, é caro. Um detalhe,
A terceira unidade você vai soterrar ou enterrar 40% do lixo. Se você fizer tudo certinho, até menos, até 30%. Mas vocês imaginam que dia que isso vai custear? Porque o aterro sanitário, o custo é por quilo de lixo. Calcula-se por quilo de lixo. Se não tiver volume, eu dei uma sugestão que seria Serra do Gonçalves, Feliz dos Santos e Rio Preto e Curto Magalhães de Minas juntarem por esses consórcios. Até dei a sugestão, um terreno aqui no Alto Morro, aqui no Alto do Trevo, no Trevo para senador e para Feliz dos Santos, que seria o ideal, porque na verdade ficaria 17, 18 quilômetros de senador, 17, 18 quilômetros de Feliz dos Santos, de Couto Magalhães, e aí aqui Rio Preto ficaria mais perto, mas seria o gestor desse consórcio. Mas assim, é uma ideia, mas estudo, porque também não é, vamos fazer, aí tem que desapropriar. Quem vai desapropriar? Quem está no território do município. Aí na época eu olhei para frente um pouquinho, para cá Rio Preto, um pouquinho para lá de senador, então teria que decidir onde que seria isso. E além disso, dinheiro. E depois do dinheiro da instalação, a manutenção, porque eu tenho as máquinas, eu tenho o engenheiro sanitarista que tem que ficar lá, ele tem que prestar serviço para o aterro sanitário. Então assim, é um empreendimento caro, é um empreendimento difícil e é por esse motivo que os municípios estão sendo multados. 180 mil aqui, 200 mil ali, 150, chega um policial mais tranquilinho, que vai chegar e baixar pegando fogo mesmo, não tem jeito. O povo vai catar papel lá e joga fogo, o prefeito também de vez em quando joga foguinho também para ele melhorar, e é assim que funciona. Tem que ir empurrando, só terra alguma coisa, outra coisa não. Então assim, é difícil. E é difícil para a administração pública, tanto para o executivo, tanto para o legislativo, conseguir achar a solução para isso. Porque não é barato, não é só de boa vontade, não vamos fazer então com dinheiro. Então assim, no lixo. Na água, a situação é mais calamitosa, porque a água é todo dia. Lixo queima no fundo de quintal, lixo vai lá pro lixão lá e queima um cabo, o pessoal cata alguma coisa, então a gente vai no paliativo. E a água? A água é complicada. E assim, de fato, eu acho que a questão é estudar, chegar, tentar achar uma solução mais fácil, mais barato e que seja eficiente. E não tem solução fácil nesse caso. Não. E nem rápido. Até a coleta seletiva, aqui tem um caminhão, né? Foi até conseguido pelo vereador Jair. Tem um caminhão. Se for para fazer a escola, a gente já está trabalhando isso. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Porque os meninos lá já estão com uma consciência ecológica boa. De fazer ecopontos para começar a coleta seletiva. Mas aí vira a administração e fala, puxa, o caminhão tem que passar, recolher. O lixo não pode ser o mesmo. Ele vai ter que passar várias vezes, em dias diferentes. Tudo isso é muito custo. Infelizmente é um caso complicado, complexo, que demora anos. Mas não dá para desistir. Né? Mas não pode desistir. Mas já começou. Só para a gente abrir o olho, caso a empresa que quer trazer investimento para cá, que gera ICMS, porque senão o cabide uma hora ele quebra. A prefeitura não aguenta. Realmente, viu? E não é só da prefeitura, da Câmara também quebra. Não, quebra. Nas em geral. áreas, nos custos, tudo quebra. Não, aí mói. Aí mói. Então, por isso que a gente tem que estar junto e buscar a solução junto. Com certeza. Sim. Só a favor disso. Pouco tempo recente, eu pintou uma empresa que eu estava no meio ambiente. Eles trouxeram 1001 proposta boa. Quando eu perguntava de São Paulo, eu nunca vi tanta mentira, gente. Eu falava para você, eu nunca vi tanta Eles mentira. foram em todos os municípios da região. Eu nunca vi tanta mentira. Dois rapazes, uma conversa boa, Nossa. o cara bem vestido e falando que vai conseguir, que vai fazer, que é milhões e isso aqui. Ô Zé, vamos dizer, nós almoçamos junto com eles, Zé. Foi, Você lembra lá no Cerleia? Isso mesmo. E outra coisa, eu comentei com ele que eu estou beirando 30 anos de prefeitura, a água para o município é pesada, igual por exemplo, a prefeitura cuidar. Para hoje nós temos uma água, tipo assim, à vontade igual o povo e não cobrar, pode passar o Rio Preto aqui dentro e não dá conta, ainda falta. Você fala voltar como era antigamente. Nós tínhamos poço artesiano, uns 3, a água de América, o caminhão pipa dava R$16, você faltava água.
Mas aí não é sem custo, né, Deus? Não é com a Não, tem que comprar. O SAI é para cobrar. Sim, Não dá para comer. porque hoje até na zona rural já cobra, né? Aí é Na zona rural. Ata da quarta reunião ordinária da Câmara Municipal no ano de 2026. Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2026, às 19 horas, no plenário Maria Edna Martins, da Câmara Municipal, situada na Rua do Progresso, número 214, bairro Centro, São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, ocorreu a quarta reunião ordinária do ano de 2026, legislatura 25-28, biênio 25-26, com a presença dos vereadores conforme consta no livro de chamadas de reuniões. Registro aos vereadores Israel Lopes de Araújo com motivo de urgência. Reunião consta com a presença do assessor jurídico, Dr. Fernando Alcides Sena, e do assessor parlamentar, Dr. Marcos Antônio Santos. Feita a oração de costume, o vice-presidente determinou que fosse aberta a sessão e solicita a leitura da pauta. Atos de comissões especiais. Leitura da ata de reunião da Comissão Especial de Fiscalização do Abastecimento de Água. Apreciação do relatório final. Correspondência. Ofício número 030 de 2006, que trata da prestação de contas do exercício do Poder Executivo referente ao ano de 2025, encaminhado para conhecimento e análise. Convite para a inauguração do PAV a ser realizado no dia 27 de abril de 2026. Indicações. Indicação 06 de 2026, de Lavra do vereador vice-presidente Pablo Herbert da Silva Santos. Indicação número 07 de 2026, de Lavra do vereador vice-presidente Pablo Herbert da Silva Santos. Indicação número 08 de 2026, de Lavra do vereador vice-presidente Pablo Herbert da Silva Santos. Projetos e matérias afetos ao plenário e implementação. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente à prestação de contas do Poder Executivo exercício de 2025. Projeto de resolução número 001 de 2026, que aprova as contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, senhor Dilson de Fátima Moreira, relativas ao exercício de 2024. Projeto de lei 003 de 2026, que converte em lei a resolução legislativa número 016 de 2018, que autoriza a concessão de cestas básicas aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Ordem do dia. O presidente solicitou que fosse apresentado o projeto de lei 003 de 2026, que converte em lei a resolução legislativa número 016 de 2018, que autoriza a concessão de cesta básica aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Após a leitura do parecer jurídico e, posteriormente, os pareceres das comissões permanentes que manifestaram de forma verbal, uma vez apresentados, iniciou-se discussões. Na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O vereador Jair Alves da Silva Filho pedindo a palavra, solicitou de todos os vereadores o apoio para que os militares dessa fração destacada, que encontram-se na iminência de irem para a reserva, o sargento Everson e o sargento Rogério, sejam homenageados com o título de cidadão honorário do município de São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, sendo ainda requerido à presidência que fosse feito o respectivo decreto legislativo para fim de ser colocado em votação na próxima reunião ordinária. Nada mais a discutir e, em cumprimento ao regimento interno, o ilustre presidente encerrou os trabalhos e, consecutivamente, a sessão. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presentes cedem o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, 13 dias do mês de abril de 2026. Isso mesmo, presidente. Vereadores, Certo, presidente? Sim, presidente.